Bom dia, meus amados irmãos. Estamos mais uma vez juntos para aprendermos da palavra do Senhor. Hoje é domingo, dia do Senhor. Nós queremos nessa manhã poder estudar a palavra de Deus com os queridos. E vamos iniciar a nossa escola bíblica exatamente com uma palavra de oração. Depois nós vamos cantar um hino e daí iniciamos o nosso estudo bíblico, tendo como título essa semana Teologia Bíblica da Mudança. Nós estamos no capítulo 18 do livro Desejo Dominado. Então vamos orar e depois nós vamos cantar o hino de número 416 do nosso inário, tá bom? Nosso Deus, nosso Pai amado, te damos graças pelo privilégio que temos de nessa manhã poder te adorar e bendizer o teu santo nome. Nós queremos pedir a tua ajuda para que possamos, ó Pai, nos concentrar em tua palavra e recolher os teus ricos conselhos. Abençoa o estudo que será aqui feito e também receba o nosso cântico, a nossa adoração nesse momento. Pois, ó Pai, nós reconhecemos que precisamos da tua ajuda, pois a tua palavra diz que sem ti nada podemos fazer. Então, pedimos ao Pai que perdoe os nossos pecados e nos ajude a compreender a tua vontade e a aplicar a tua vontade sobre nossas vidas. Em nome de Jesus, nós fazemos esta oração. Amém. Vamos cantar o hino de número 416 do nosso inário. Esse hino tem como título Filhos da Luz. Vamos cantar, louvar ao Senhor. Filhos da luz, que desfrutais perdão, amados do Senhor, erguei-vos com fervor e retidão, vivei para seu louvor, conforme a glória desta herança, marchai com toda a confiança, marchai com toda a confiança, andando em luz, filhos da luz, em santidade e paz, vós precisais andar, pedindo auxílio estável e eficaz, pois tendes de lutar contra inimigos arrojados, deveis estar bem preparados, deveis estar bem preparados, vivei na luz, filhos da luz, nascidos sois de Deus, fugi de todo o mal. Com santo zelo demandai os céus, a casa paternal, e vigilante não dormindo, as horas com temor remindo, as horas com temor remindo, andai na luz, andai na luz. Filhos da luz, quando afinal chegar o dia do Senhor, bendito o servo que ele então achar, servindo com amor, pois com prazer no céu entrando, os salvos cantam exaltando, os salvos cantam exaltando, a Deus em luz, a Deus em luz. Amém? Louvado seja o nome do nosso Deus. Amados irmãos, vamos abrir nossas Bíblias
para Isaías capítulo 57. Isaías capítulo 57. Nós vamos ver aqui um versículo que vai embasar a nossa introdução no nosso estudo hoje pela manhã. Nós vamos falar sobre a teologia bíblica da mudança. Isso porque o nosso livro que estamos estudando, Desejo Dominado, ele fala na primeira parte sobre o que nós precisamos dominar, e ele vai citar inúmeros pecados que nós devemos dominar. E nessa segunda parte ele fala que essa mudança, esse domínio do pecado, ele só pode acontecer exatamente se houver uma mudança. E para isso a gente precisa, então, mergulhar no estudo da teologia bíblica da mudança. Devemos pensar sobre esse tema, o tema mudança. E aí, meus amados irmãos, nós sabemos muito bem que essa palavra, a palavra mudança, hoje em dia ela tem sido usada, tem sido usada inúmeras palavras que denotam o mesmo sentido. Por exemplo, a palavra inovação, remodelação, a palavra reinventar, são palavras do momento que traz a mesma ideia de mudança. E nós sabemos que a plasticidade da cultura moderna, ela impõe sobre tudo e sobre todos a necessidade de uma mudança. A gente sabe que essa pressão cultural, ela acontece. Todos os dias nós somos desafiados a quebrar os paradigmas, né, a quebrar os tabus, né, que foram levantados pela humanidade, e as pessoas têm como tabu exatamente aquele paradigma, aquele padrão que foi estabelecido por Deus, né, e sobretudo que nossa sociedade ela recebeu exatamente como uma herança judaico-cristã, que as pessoas aqui no nosso ocidente receberam, né? Então, a gente sabe que nós vivemos em um mundo que, conforme Sigmund Bauer, ele diz que nós vivemos em um mundo líquido, um mundo amorfo, ou seja, um mundo que a gente não pode ver bases, né, assim, de forma cristalina. Vemos como o mundo hoje, nós vemos como se ele fosse turvo, né, desprovido de fronteiras bem definidas. E a gente sabe que essas mudanças no mundo, ela ocorrem constantemente. Exatamente porque, olha só o que diz a Bíblia aqui em capítulo 57, no verso de número 20 de Isaías. A Bíblia diz que: mas os perversos são como um mar agitado, e não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Lama e lodo. Por isso que eu falei que nós vivemos em um mundo amorfo, né? Um mundo desprovido de fronteiras bem definidas. Então, nós sabemos que, embora as sugestões do mundo não sejam recomendáveis em suas motivações e propósito, nós sabemos muito bem que a antropologia bíblica, ou seja, o estudo bíblico a respeito do homem, nos ensina com clareza a necessidade que o homem tem de uma mudança real, de uma mudança eficaz, de uma mudança duradoura. Mas, por outro lado, nós sabemos que com a entrada do pecado no mundo, o homem ele passou a ter a imagem de Deus distorcida, passou a então ter as suas faculdades mentais comprometidas, né? A sua volição, a sua vontade comprometida. A Bíblia, inclusive, fala que o pendor da carne, a inclinação da carne gera morte. Não é? Então, nós sabemos que com a entrada do pecado no mundo, essa distorção passou a fazer parte do que nós somos e de tudo aquilo que nós fazemos. Então, por isso, nós precisamos viver o processo de transformação, de santificação,
que começa com a conversão e culminará exatamente na vida do Senhor. O apóstolo Paulo diz que quando o Senhor Jesus vier para arrebatar a igreja, nós vamos ser transformados. Quando estivermos subindo, sendo arrancados daqui, que é a ideia da palavra arrebatamento, né? Puxados de baixo para cima, levados para o encontro com o Senhor dos ares, nós seremos transformados. Nosso corpo será transformado, nossa natureza será transformada. Então, nós sabemos, meus amados, que ao mesmo tempo em que o mundo ele fala da necessidade de mudança no homem exterior, nós sabemos muito bem que o mundo ele fica completamente perdido quando se trata de mudar o homem interior. Nós sabemos que o universo do coração humano, onde brota os pensamentos, as inclinações, os desejos que regem a vida de cada um, existe exatamente a inescapável necessidade de mudança. E sabe o que é mais interessante? O mundo, as pessoas do mundo, elas sabem disso, mas elas não dispõem de uma ferramenta que é viva e eficaz, que é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra ao ponto de dividir alma, espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. O mundo ele não tem aquilo que nós cristãos temos, que é a Bíblia. A Bíblia ela é como água que nos limpa, né, que remove de nós o nosso pecado. É como um pão que alimenta a nossa alma. Então, na verdade, meus amados, nós sabemos que por causa da impossibilidade dessa mudança, o mundo ele já jogou a toalha, ele procura se acomodar aos efeitos catastróficos das deformidades causadas pela perversão. Então, sem conceber essa possibilidade de mudança real, a gente vê, a gente ouve os mestres do mundo classificarem as perversões do coração como algo congênito ou como um mau comportamento que foi adquirido, que jamais poderá ser vencido. A gente sabe muito bem que isso acaba sendo demonstrado, especialmente com os nomes bonitos que os pecados têm recebido. Por exemplo, é chamado de transtorno, é chamado de compulsão. Todos esses conceitos eles foram elaborados para encobrir a raiz do problema, que é exatamente a dureza de um coração rebelde. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer para entender a teologia da mudança é mudar sobre a mudança, né? Mudar a forma como nós encaramos essa palavra mudança, o conceito de mudança. Então, quando a gente encara o assunto de mudança ou de transformação da perspectiva bíblica, o cenário ele vai mudar completamente. Vai mudar completamente. As pessoas lá no mundo tratam o pecado como compulsão. Né? A pessoa que não consegue se controlar comendo com a comida, né? É tratado como compulsão e não como pecado. Pecado da gula. A Bíblia chama de pecado da gula. Né? Então, veja que a pessoa que muitas vezes ela é perfeccionista, inclusive a gente falou sobre esse pecado, né? O pecado do perfeccionismo, é tratado como um transtorno. Né? A pessoa ela tem um transtorno mental que não consegue deixar que as coisas fujam do seu poder, da sua organização. Né? Então, eu quero iniciar o nosso assunto exatamente considerando um caso. Um caso que vai nos mostrar
que quando a gente encara o assunto da mudança como transformação da perspectiva de vida, o cenário ele muda completamente. E o caso é exatamente de uma pessoa chamada Sérgio. O Sérgio, ele foi criado num lar mundano. O seu pai era um homem de muitas mulheres. Ele também era assinante de revistas pornográficas. E estas revistas, elas, infelizmente, acabavam ficando à disposição dos seus filhos adolescentes. E o Sérgio, ainda como criança, ele se envolveu precocemente com o vício da pornografia. Obviamente, essa prática ele aprendeu por instrução direta, pelo exemplo direto do seu pai. Então, o preço dessa impureza foi terrível. A gente sabe que ele passou a usar mulheres como seres descartáveis. É interessante notarmos que ele começou a considerar a importância daquelas mulheres enquanto elas podiam parecer para ele proveitosas para suprir ali os seus desejos pervertidos. Eles consideravam as mulheres como seres inferiores, indignos, de verdadeiro amor, de verdadeira afeição, apenas objetos do seu desejo. E por isso, quando ele abusava de uma, o que ele fazia? Ele simplesmente descartava e iludia outra mulher. O Sérgio, ele viajava pelo Brasil e tinha um hábito abominável, possuir pelo menos uma mulher em cada estado do nosso país. Você pode estar pensando, mas como isso é possível? Bom, o Sérgio ele era um jovem, ele era atraente, ele tinha dinheiro para bancar o seu vício, mas um dia, como diz o Senhor, a frágil casa de Sérgio, ela desabou e foi grande a ruína. Depois de ter destruído 2 casamentos, e depois de estar sem dinheiro, sem saúde, sem atrativos físicos, separado dos filhos, Deus o alcançou com o Evangelho. E aí ocorreu aquilo que ocorre com toda pessoa que recebe Jesus Cristo como seu Salvador. Houve uma transformação da água para o vinho. As revistas pornográficas, elas foram tiradas do seu quarto. A Bíblia se tornou o seu livro de cabeceira. Para você ter uma ideia, em cerca de 6 meses, Sérgio leu a Bíblia pelo menos 2 vezes. E a partir desse ponto ele começou a crescer em Cristo, mudou os seus gostos, alvos, mudou os seus conceitos. Depois de algum tempo o Senhor o abençoou com uma esposa crente, que tem sido inclusive bênção na vida dele. Então você pode estar se perguntando nesse momento, pastor, e quanto ao vício da pornografia que Sérgio tinha? Bom, Sérgio ele continuou vigilante e continuou ver nesse pecado o seu espinho na carne. Agora, com uma grande diferença. O que é que mudou? As quedas de Sérgio eram raríssimas. E quando aconteciam, o que é que ocorria? O arrependimento era imediato. Quando caía, ele confessava ao Senhor, à sua esposa e ao seu pastor o seu pecado. Então perceba, diferente do que diz a tradição dos alcoólicos anônimos, né? Sérgio não vivia matando um leão a cada dia, né? Os alcoólicos anônimos, eles dizem isso, né? Que para eles não voltarem a beber, eles precisam matar um leão a cada dia.
Mas o que é que ocorre com o Sérgio? O caso o leão de Sérgio, ele não está neutralizado. Desculpe, ele está neutralizado. Ele não está morto. Ele está neutralizado. E por meses. É como se ele nem existisse. Somente em ocasiões de extremo relaxamento, quando ele relaxa, quando ele não vigia, quando ele realmente não está ali em consagração ao Senhor, se submetendo ao Senhor, então, Sérgio, ele sente o leão se movendo em sua direção e ele acaba caindo. Mas note, Sérgio não é mais escravo do seu vício, Sérgio ele está livre. Por quê? Porque Jesus o libertou. Mas ele ainda cai. E ele cai por quê? Cai porque é pecador. E essa queda depende exatamente de quando ele passa a não vigiar, de quando ele passa a abrir precedentes, de quando ele passa a andar perto do pecado. E a palavra de Deus ela deixa isso bem claro para nós. Diz que a gente não deve providenciar para a carne, né? A gente não deve facilitar, a gente deve, na verdade, mortificar a nossa carne. Então, meus amados irmãos, em segundo lugar, nós precisamos, além de mudar sobre a mudança, né? Mudar o nosso pensamento sobre mudança, nós precisamos considerar a essência da mudança bíblica, né? Considerando essenciais a mudança bíblica. E aí a gente pode observar que a Bíblia ela fala sobre mudança de uma forma vasta e fala em primeiro lugar em Romanos capítulo 12, no verso de número 2, sobre a fonte da mudança. Olha só o que ele diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, Paulo, o que é que Paulo está nos afirmando com este versículo? Ele está dizendo que essa transformação, ela ocorre de dentro para fora. Novamente, vamos lembrar que o mundo interior do coração tem prioridade sobre o mundo exterior das ações. Então, se eu mudo interiormente, consequentemente, a minha mente, né, quando eu mudo a minha mente, eu vou então mudar as minhas ações, os meus comportamentos. E nos leva então ao segundo passo. Nós vimos a fonte da mudança e veremos agora a mentalidade para a mudança. A gente observa, por exemplo, em Romanos capítulo 8, no verso número 13, Paulo diz assim: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Então, alcançar mudança interna não é fácil, mas se tornará ainda mais complicado se nós não tivermos essa compreensão do ambiente espiritual no qual essa mudança ocorre. E aí eu quero destacar que essa mudança ela ocorre de três formas. Primeira coisa que eu quero destacar é que o processo de mudança designado parece pressupor uma atividade cooperativa entre o Espírito Santo e nós mesmos. Ou seja, a gente entende que essa mudança ela ocorre em uma parceria. Como é que eu mudo? Como é que Deus me transforma? Por isso que a gente vai observar Paulo falando no sábado passado, eu falei, não ontem, né, mas sim no sábado, há 7 dias atrás, 8 dias atrás, né, nós falamos exatamente sobre desenvolver a espiritualidade. E Paulo ele diz que nós devemos desenvolver a nossa salvação. E a gente aprendeu que ali, Paulo, na verdade, está dizendo que nós já somos salvos, mas nós precisamos desenvolver
a nossa intimidade com Deus, a nossa comunhão com Deus, nosso relacionamento com Deus, nós devemos desenvolver a santidade, a espiritualidade. Então é um processo de mão dupla. Existe uma cooperação entre Deus, que coloca esse desejo em nós, né? E que dá a nós todos os recursos, mas nós também devemos fazer a nossa parte. Em outras palavras, meus amados, nós temos, em segundo lugar, nós temos a responsabilidade de causar a morte dos feitos pecaminosos. Como é que a gente causa a morte de alguém, por exemplo? Deixando de alimentar, né? Deixando de alimentar o pecado, sufocando o pecado. São exatamente figuras que Paulo utiliza exatamente para nos mostrar como é que nós podemos suprimir os efeitos do pecado em nossa vida. E aí, em terceiro lugar, nesse versículo, capítulo 8 de Romanos, versículo número 13, né, a expressão pelo Espírito poderia ser definida como o meio pelo qual nós alcançamos essa mudança. Vou repetir o versículo, Paulo diz: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se, olha aí, pelo Espírito, observe aí o que Paulo diz. Ele diz, em primeiro lugar, que se a gente vive segundo a carne, nós vamos caminhar para a morte, né? Porque o salário do pecado é a morte. E aí ele, logo em seguida, ele usa uma conjunção adversativa, né? Ele diz, mas, ou seja, por outro lado, se vocês, pelo Espírito, aí ele usa a preposição pelo, né? Então, se vocês usarem o Espírito, o instrumento aqui, nesse caso, né, é o Espírito. Se vocês viverem pelo Espírito, vocês vão mortificar os feitos do corpo e certamente vocês viverão. Então, é preciso uma mudança, né? Compreendermos a fonte da mudança. A mudança ela acontece da nossa mente. Aí, em segundo lugar, precisamos mudar a mentalidade, né? Precisamos mudar a mentalidade. E agora nós vamos ver, em terceiro lugar, o agente ou o instrumento que Deus utiliza para essa mudança em nossa vida. Então, em 2 Coríntios, vamos abrir nossas Bíblias para lá, por favor? 2 Coríntios, capítulo 3. 2 Coríntios, capítulo 3. Voltar aqui. 2 Coríntios, capítulo 3. Só um pouquinho. 2 Coríntios, capítulo 3. Abra aí sua Bíblia na sua casa. Versos de número 12 até o verso número 18. Ele diz assim: tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se emboltaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Agora note o que diz o verso 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. O Espírito. Então Paulo mostra que o processo de transformação é constante, ele é progressivo. Começa no dia da nossa conversão,
E a cada dia nós vamos tendo uma nova dose de possibilidade de mudança, que está exatamente à nossa disposição na prateleira da palavra, na prateleira dos recursos espirituais, né, que eu costumo falar, nos meios de graça que Deus nos dá, os recursos que Deus nos dá, para que nós possamos ser transformados. Então, o apóstolo Paulo, ele compara a glória de Deus revelada a Moisés no Sinai, com a mais crescente glória que foi revelada aos crentes em Cristo, como ele diz aqui no verso de número 18. Então, a expressão de glória em glória, usada aqui no verso 18, fala de um outro estágio de glória, né? Ou seja, que Deus ele nos leva de um estado a outro, né? Ou seja, à medida que o Espírito Santo ele nos leva à contemplação da glória de Deus na face de Cristo por meio da sua palavra, que também é considerado como espelho, né? Nós vamos passando para diferentes estágios de mudança em direção à semelhança de Cristo. Então, amados, como é que a gente pode relembrar, né? Relembrar a fonte de onde nós ganhamos esperança de mudança real? Existe um hino no nosso hinário, que é o hino de número 89. Esse hino, eu gostaria de convidar você a abrir para que você possa contemplar esse hino. Você vai ver que esse hino, ele teologicamente, ele fala sobre essa fonte, né, de transformação. Olha só o que diz o hino de número 89. Eu vou cantar esse hino. Você pode cantar também aí na sua casa. Ele diz assim, sem o acompanhamento do instrumento, ele diz assim: do teu pecado te queres livrar, seu sangue tem poder, sim, tem poder, almejas do maligno escapar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, ó, aceita um dom de Jesus. E aí ele continua dizendo assim: queres com tua vaidade acabar? Seu sangue tem poder, sim, tem poder. Vícios, paixões queres tu dominar? Seu sangue tem este poder. Teu coração queres purificar? Seu sangue tem poder, sim, tem poder. Todas as manchas te pode tirar, seu sangue tem este poder. Queres entrar no serviço real? Seu sangue tem poder, sim, tem poder. Queres também ser um servo leal? Terás no seu sangue o poder. Então, há poder sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder sim, prova o pecador, ou aceita o dom de Jesus. Então, a fonte de onde ganhamos esperança de mudança real é exatamente o sangue de Jesus. É todos os dias nos apropriarmos daquilo que Cristo fez por nós, né, e vivermos vidas que realmente se submetem à vontade de Deus, né, lembrando especialmente da necessidade de identificar a fonte da mudança, né, que é exatamente o fato de nós transformarmos a nossa mente, né? Essa mente, uma vez que nós entendemos que é na mente que tem que acontecer o start, né? Que tem que haver a mudança, né? A gente vai observar que a mentalidade para a mudança, ela precisa acompanhar exatamente aquilo que a palavra de Deus diz, né? O reconhecimento de que nós não podemos mais viver uma vida voltada para a carne, mas sim uma vida voltada para o Espírito. Inclusive, a palavra de Deus
nos diz lá em Gálatas, né? Fala sobre isso, como é que a gente consegue vencer essa guerra contra o pecado. Ele diz, verso número 16, capítulo 5, digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Uma vez que eu entendo que é necessário uma mudança na nossa mente, né? Uma mudança no meu viver, ao invés de eu andar inclinado para as coisas da carne, eu ando exatamente cultivando os exercícios espirituais, vivendo pelo Espírito, né? Então, meus amados irmãos, eu vou entender que eu sou responsável pela causa dos feitos da morte, né? Dos feitos pecaminosos. Preciso mortificar a minha carne, né? Eu sou responsável de causar a morte dos feitos pecaminosos. E, meus amados, eu preciso, de fato, alcançar essa mudança, viver em uma esfera espiritual e não numa esfera carnal. Por isso que o crente, ele precisa tomar uma decisão, né? Como eu falei ontem, à noite, né? Eu falei que era necessário entregar tudo ao Senhor. Não podemos ficar em cima do muro. Quando a gente tenta agradar a dois senhores, nós acabamos desagradando a Deus. Tá? E aí a gente aprende exatamente que o agente, o instrumento da mudança é Deus. Deus e o Espírito Santo de Deus que atua nessa transformação, que nos leva de um estágio para outro, dia a dia, à medida que nós contemplamos a glória de Deus em sua palavra e nos submetemos na sua palavra. Então, que Deus abençoe a sua vida. Nós vamos ficar por aqui, nós vamos orar e encerrar mais uma transmissão. Nosso Deus, nosso Pai amado, te agradecemos pelo privilégio de podermos compartilhar a tua palavra nesta manhã. Pedimos que o Senhor possa ter falado grandemente a cada coração e continue a falar com aquelas pessoas que ainda irão assistir, quando estiverem navegando na internet, vão encontrar esse vídeo e o Senhor possa falar ao seu coração e mostrar para elas como é possível ter uma vida transformada. Nos ajuda a cada dia a lembrar de tudo que aprendemos e a colocarmos em prática. Em nome de Jesus, nós fazemos esta oração. Amém. Deus abençoe a sua vida, meu irmão, minha irmã, e até mais tarde, no culto à noite, onde nós estaremos juntos para, mais uma vez, estudarmos a palavra do nosso Deus e também louvarmos a Ele. Deus abençoe. Tchau.